Por falar em Banco Master, a influenciadora e empresária Marta Graeff, ex-noiva do banqueiro Daniel Worcaro, falou pela primeira vez publicamente sobre o caso. Ela publicou um vídeo nas redes sociais no qual critica o vazamento de mensagens íntimas e nega que sabia de irregularidades. Nosso analista, Eli Jonas Maia, é quem vai trazer mais informações para a gente sobre o que disse a ex-noiva de Daniel Worcaro, Eli Jonas. E lembrando que a Marta Graeff, ela chegou a ser convocada para depor em CPIs depois que o Congresso teve acesso a informações de que Daniel Worcaro teria transferido bens para ela. Ela chega a abordar esse ponto, esse assunto nesse vídeo. O que você traz aí para a gente de informações e também de repercussão? Bom dia para você. Ela fala disso sim, cara. Ótimo dia para você, para quem está acompanhando a gente. Ela fala de outros itens também nesse vídeo de 4 minutos. Pela primeira vez, a ex-noiva de Daniel Worcaro se pronunciando sobre essas mensagens íntimas entre ela, enquanto ela era namorada e depois como ficou noiva também do ex-banqueiro, na época banqueiro, dono do Banco Master, Daniel Worcaro. E também fala sobre as investigações, deixando claro que ainda não é investigada pela Polícia Federal. Você tocou no ponto muito importante, que é a CPMI do INSS. Ela foi convocada e os senadores e deputados não conseguiram localizar ela, que mora nos Estados Unidos, para que ela fosse prestar um depoimento nessa comissão. Agora, então, ela se pronunciou nesse vídeo muito bem orientada pelo advogado dela e fala justamente sobre esses vazamentos. Aponta que foi linchada, vulgarizada e violentada sem precedentes. E aí ela explica, entra um pouco na seara da investigação, de que ela se apaixonou e se entregou e confiou no Daniel Worcaro até o momento em que as notícias em relação ao Banco Master e envolvendo a vida também do Daniel Worcaro começaram a surgir na imprensa. Foi quando ela começou a desconfiar dele e o relacionamento acabou. Onde entra, então, a Marta Graeff, que não é investigada, em todo esse escopo da investigação. Há uma suspeita da Polícia Federal de que ela teria, em tese, segundo as mensagens analisadas entre os dois, recebido patrimônio do Daniel Worcaro e até uma trust no nome dela que o Worcaro teria aberto por conta dessas mensagens. Ela diz que não há nada no nome dela, não recebeu, eu vou até abrir aspas. Ela disse que não sabia, nem os órgãos reguladores de investigação sabiam também do Daniel Worcaro enquanto eles estavam namorando. E que não ganhou mansão, não ganhou carro, nem barco, que tudo isso é mentira. Ela diz, inclusive reforça, que o patrimônio dela hoje é igual ao patrimônio que ela tinha 2 anos atrás, quando ela conheceu o Daniel Worcaro. O que a gente vê nesse momento, Carol, analisando esse vídeo? Ela se distancia, mais uma vez, do Daniel Worcaro. Deixa claro, não tenho nada a ver com isso, não sou investigada, não sabia das festas milionárias que ele gastava, nem de relacionamento político que ele tinha com algumas autoridades, seja de qual órgão for. Mas um outro ponto que é importante deixar claro também, ela realmente não é investigada, mas ela pode sim ser convocada, chamada a prestar depoimento na Polícia Federal como testemunha, porque ela viveu 2 anos, mesmo que à distância, com o Daniel Worcaro, foi a festas com o Daniel Worcaro, então ela pode ter informações que ajude a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal para corroborar algumas datas ou alguns nomes, por exemplo, que ele teria beneficiado, teria feito algum acordo. Então, de fato, é um vídeo importante que mostra ela se distanciando, mas também deixando aí um ponto a se questionar de que houve sim um vazamento em que expôs de forma desnecessária a intimidade dela que não é investigada, com o Daniel Worcaro naquela época. Vamos acompanhar para saber. Nesse momento não há uma expectativa da Polícia Federal de que chame ou intime a Marta Graeff, mas ela pode sim, não está descartada essa hipótese como testemunha, assim como foi na CPI, mas que ela não foi. Muito bem lembrado, Carol. Eli Jonas Maia, nosso analista. Daqui a pouco a gente conversa mais com Eli Jonas, inclusive sobre o caso Master, com relação ao acordo de delação premiada de Daniel Worcaro e Supremo Tribunal Federal. Até já, Eli Jonas.